No dia de 26 de dezembro de 2024, a Netflix lançou a segunda temporada de Round 6, também conhecido como Squid Game ou o Jogo da Lula. O ultra mega sucesso de 2021 ganhou uma continuação que inicialmente não estava nos planos de seu criador, o Hwang Dong-hyuk. Eu demorei para finalmente assistir essa nova temporada, até tomei spoiler da própria Netflix Brasil, e provavelmente esse vídeo não vai ter muita visualização porque todo mundo já falou do K-drama nessa altura do campeonato. Mas mesmo assim vou dar meus pitacos aqui. E como faz tempo que a nova temporada já saiu, vou aproveitar e comentar tudo, até mesmo os spoilers. Por isso, fica aqui o meu aviso. A primeira temporada foi o maior fenômeno de audiência da Netflix de todos os tempos. Acredito que ninguém estava esperando isso, nem o criador, nem a Netflix. E do nada, Round 6 virou moda em tudo quanto é canto. Nas festas de Halloween, no carnaval aqui no Brasil, tinha merchandising vendendo em todo canto, físico e online. E assim, a vinda da segunda temporada foi inevitável, igual ao Thanos, o da Marvel, e não o jogador de cabelo pintado, claro. A primeira temporada tinha começo, meio, fim, tudo foi planejado para ser resolvido até seu último episódio, e havia pouca brecha para a continuação. Assim, o criador e roteirista teve que se virar para continuar a história agora. O roteiro da primeira temporada ele já havia criado há muitos anos antes da produção da série, assim, ele teve bastante tempo para refinar ponto a ponto da história, o que resultou numa temporada de 9 episódios bastante dinâmica e com grandes surpresas acontecendo a todo momento. Isso atraía a atenção dos espectadores facilmente e o boca a boca fez Round 6 um grande sucesso. Agora, na segunda temporada, muita coisa nova precisou ser inventada para ter o que contar nos novos episódios. Não sei qual foi a pressão que o roteirista teve, mas já posso adiantar que ele conseguiu mandar bem no geral, com algumas ressalvas obviamente. Foi por isso que a segunda temporada demorou 3 anos para sair. Aliás, a terceira já está confirmada, ela foi filmada junto da segunda e sairá agora em 2025, talvez perto do final do ano. O que tivemos agora foi uma temporada menor, de 7 episódios, e que foca na vingança do Gi-hun contra os organizadores do Jogo da Lula. Foi isso que ele prometeu no final da temporada anterior, e agora ele está colocando em prática. Passaram 3 anos desde o último jogo, e 2 anos que o Gi-hun encontrou o antigo criador do Jogo da Lula em seu leito de morte. Gi-hun, desde então, não quis usufruir do dinheiro que ganhou no jogo, ele apenas ajudou o irmão da Sebiol e pagou as dívidas para a gangue que perseguia ele. Além disso, ele resolveu contratar essa gangue para ir atrás do recrutador de terno que convida as pessoas para o Jogo da Lula. Sim, foram 2 anos procurando esse cara e finalmente ele é encontrado. Os 2 primeiros episódios focam na busca pelo recrutador, até que o Gi-hun finalmente encontra o policial Jun-ho, que não morreu na temporada anterior, e os dois criam uma aliança para buscar pistas sobre os administradores do Jogo da Lula. Tudo acaba levando Gi-hun de volta para a ilha onde acontece o jogo. A melhor maneira que ele encontrou de acabar com tudo é estando lá dentro. Com isso, o policial Jun-ho se reúne com um grupo de mercenários e seguem o Gi-hun, que foi para a ilha com um rastreador implantado no dente. Só que os organizadores são mais inteligentes que o Gi-hun, estão sempre um passo à frente, e eles percebem o rastreador e retiram do Gi-hun quando ele está desacordado. Assim, algumas coisas acabam não dando muito certo, e o Gi-hun é obrigado a jogar os jogos novamente. Mas agora, ele sabe as regras e vai tentar alertar os outros jogadores a desistirem da competição se quiserem sobreviver. Alguns acreditam nele, outros não, e cria-se uma divisão entre os jogadores que querem ou não continuar. Gi-hun está bem diferente de antigamente, agora ele está amargurado, com a expressão fechada e séria, como se carregasse nas costas o peso das outras 455 mortes do jogo anterior. Talvez essa seja uma das alegorias que o K-drama traz, querendo mostrar que a ganância não compensa. E falando nisso,
O foco principal de Round 6 sempre foi mostrar como as pessoas são condicionadas a viver em função do dinheiro, e como elas perdem totalmente a linha quando surge uma oportunidade de enriquecer facilmente. E toda a competição se passa num cenário que simula ambientes infantis, como parques ou escolas, talvez querendo mostrar que os humanos podem ser ruins e cruéis mesmo desde pequenos. Será que a ideia é essa mesmo? Tem muita crítica social envolvida nas duas temporadas, mas não sei se os temas mudaram muito dessa vez. Quando vi os trailers, pensei que abordariam a questão do negacionismo, já que o Ji-hoon começa a alertar as pessoas que o jogo era perigoso, e muitas delas fazem pouco caso dele, dão risada, acham que ele está bêbado, isso até a primeira morte acontecer no jogo da batatinha frita 123. Mas o que de fato foi abordado é a divisão dos jogadores em dois grupos por conta da votação para continuar ou parar a competição, que agora acontece em todo final de jogo. Tem um lado obcecado pelo prêmio que não quer desistir, e do outro lado, as pessoas que ainda têm esperança que a vida comum delas ainda pode oferecer recursos para elas sobreviverem e quitarem suas dívidas e resolverem seus problemas. Na primeira temporada houve apenas uma votação, quando os jogadores foram embora e depois resolveram voltar para o jogo. E daquela vez ainda era permitido desistir mesmo depois disso. Bastava os jogadores avisarem os soldados mascarados que a maior parte deles havia desistido. Mas agora a votação sempre acontece, com os botões para apertar, com a contagem aparecendo no painel, e os votos não são secretos. O jogador é obrigado a colocar em sua jaqueta um adesivo com a opção em que ele votou, de sair ou ficar. Isso cria uma divisão física no dormitório. Eu não havia reparado nesse detalhe num primeiro momento. Depois reparei que realmente os jogadores se mantiveram divididos. O time vermelho de um lado, o time azul do outro, cada lado representando um lado da votação. E é a partir disso que as discussões e mortes acabam acontecendo, assim como foi da outra vez. Só que na primeira temporada, o momento da noite da briga no dormitório foi muito mais chocante. Principalmente porque, daquela vez, tudo acontece quando um cara mata outro na frente dos demais. Todo mundo acha que o assassino vai ser punido, e ele não é. Nesse momento, os jogadores percebem que matar um outro competidor pode ser vantajoso, e o público que está assistindo também chega na mesma conclusão. É por isso que é um momento emblemático. A partir disso, deixa de ser seguro dormir naquele dormitório. Aliás, essa é a maior diferença da primeira temporada para a segunda. Na primeira, tanto o espectador como os jogadores não conhecem todas as regras da competição e vão aprendendo juntos com o passar dos episódios. Tem um jogo em equipe para aproximar pessoas, em seguida tem um jogo em dupla, onde as pessoas mais apegadas se juntam, e então descobrem que a disputa é entre o par de cada dupla, e se o jogador não morrer, quem morre é o seu mais novo amigo. Tudo era novidade, e a primeira temporada conseguiu em 9 episódios entregar boas surpresas a cada novo episódio, não tendo momento para enrolação e indo sempre direto ao ponto. Isso é algo que a segunda temporada não tem como entregar, porque a gente já conhece a mecânica da competição. A nova história deveria então tentar surpreender de outra forma. Isso é algo que a gente já sabia mesmo antes de assistir os novos episódios. Até mesmo o roteirista sabia disso. Por isso, ele tentou criar outras surpresas na trama. Mas será que elas funcionaram bem? Uma subversão de expectativas foi mostrar uma personagem fora da ilha que trabalha num parque de diversões. Todo mundo espera que ela vai ser chamada para jogar o jogo, ela até recebe um convite. Mas na verdade ela foi recrutada para ser um dos soldados mascarados, mostrando que os soldados também vêm do mesmo lugar de onde saem os jogadores. Mas ela tem um plot secundário que não é muito explorado por enquanto. E fora o Gi-hoon, os outros competidores são novos, obviamente. Só que sei lá, eles não pareceram tão carismáticos quanto os da primeira temporada. E olha que lá na primeira temporada eles foram apresentados meio rápido. Teve um episódio em que vimos a vida deles fora do jogo, e isso ajudou muito a conhecer cada um. Mas no geral, eram personagens simples, meio que estereótipos. Tinha o protagonista, seu amigo de infância, o estrangeiro, o gangster,
a mulher de meia idade que tentava sensualizar para conseguir proteção, tinha a garota norte-coreana e até aquele velhinho que aparentemente nunca teria chance de chegar até o final. E sim, teve o casal que estava participando e tiveram um final trágico. E agora, dessa vez, para tentar deixar os novos participantes ainda mais interessantes, o roteirista tentou abordar temas mais atuais e alguns polêmicos. Da outra vez, teve um casal, agora teve uma mãe e um filho. Tinha uma garota grávida, um youtuber que vende criptomoeda, um rapper, uma mulher trans. Só que de alguma forma a morte de alguns desses personagens não me chocou muito. Não consegui me apegar a eles como foi com os antigos. Talvez porque a maioria a gente só vê dentro do jogo, e lá não dá tempo para muito desenvolvimento. Ainda que tenham muitos diálogos no dormitório coletivo, acho que eles não acrescentam muito. Dar um destaque para Cho Hyun-joo, que é a participante trans do jogo da Lula. E ela é interpretada pelo ator Park Sang-hoon. O ator não é trans, o que gerou algumas polêmicas por aí, mas não vou entrar nesse assunto. E em todo caso, a atuação dele foi muito boa. A própria personagem é interessante, tem um papel importante nessa temporada e é de ajuda fundamental para alguns acontecimentos dos últimos episódios, quando o Gi-hun e um grupo se unem para ir contra os organizadores do jogo. A Cho Hyun-joo tem experiência no exército e está participando do jogo para conseguir pagar suas cirurgias de transição, além de pretender ir para um país que tem leis mais favoráveis a pessoas trans. Ela lidera o grupo usando táticas de guerra contra os soldados mascarados, e sua ajuda faz Gi-hun e os outros avançarem bastante, mesmo com poucas armas e pouca munição. Mas agora, fazendo uma comparação sobre o ritmo da narrativa, na primeira temporada os diálogos, as discussões e os jogos tinham um tempo bem equilibrado. Foram 2 episódios fora do jogo e 7 dentro. Quem assistia sempre ficava tenso sobre o que estava para acontecer, era algo sem pausas. Mas na segunda temporada perderam um pouco dessa fluência. Dos 7 episódios, 2 são fora do jogo, e nos outros 5 aparecem apenas 3 jogos. O restante do tempo é focado nos diálogos desinteressantes no dormitório, que às vezes se estendem demais, nas votações, e em breves momentos mostrando o policial e sua pequena trupe tentando achar a ilha do jogo, mas totalmente sem sucesso. Não estou dizendo que é tudo muito ruim, mas que a história tem uma barriga enorme no meio dela. Acabam criando muitas expectativas e muitas delas são deixadas para serem respondidas na terceira temporada. Eu queria apenas curtir uma boa segunda temporada, sem ter que ficar meses sem ver nada e esquecer tudo o que viu quando os novos episódios forem lançados. Mas foi legal trazer a garota que aparece como soldado mascarado, e a outra boa novidade foi trazer um novo traíra como jogador 001. Se antes foi aquele velho que criou os jogos da Lula e que enganou Gi-hun até o fim, dessa vez quem se passa pelo jogador 001 é o próprio líder, o frontman, o irmão do policial. E claro, ninguém da competição conhece ele, nem o Gi-hun, que no máximo só havia ouvido a voz do frontman, mas foi apenas uma vez, ele estava de olhos vendados, e claramente o Gi-hun não iria se lembrar disso. O 001 é notado ali logo após o primeiro jogo da Batatinha Frita 123, bem no momento que está acontecendo uma votação, e ele acaba se tornando parte do grupo de amigos do Gi-hun. Ele realmente mostra uma personalidade diferente, e é o voto dele que faz com que todos os jogadores permaneçam no jogo. Essa cena com certeza deve ter impactado muita gente, quando o rosto dele finalmente é revelado. Mas eu não tive essa felicidade, porque o K-drama estreou dia 26 e apenas 4 dias depois, a Netflix fez o favor de postar uma foto dele no Instagram vestido de jogador, dando um spoiler gigantesco para quem não teve tempo de assistir assim que a temporada lançou. Curiosamente, eu não vi nenhum comentário lá no post reclamando do spoiler, só tem o meu lá. Valeu mesmo, Netflix! Depois da brincadeira da batatinha, o Gi-hun achava que sabia como seriam os jogos, mas os outros 2 mostrados foram diferentes, e são até interessantes. Naquele jogo em grupo em que eles percorrem um circuito
e precisam realizar 5 provas diferentes, até tocaram a música usada na abertura do K-drama Responde 1988, ou Reply 1988. O nome dela é To You, do cantor Shin Hye-choo, e tem ela no YouTube se você quiser dar uma ouvida. E mesmo tomando spoiler sobre o frontman ser o 001, eu ainda fiquei com o pé atrás. Eu não queria acreditar que a Netflix havia revelado ele assim, na cara dura. Continuei assistindo, e como o Round 6 sempre tem a mania de guardar algumas surpresas, eu fiquei imaginando se não teria algo mais com esse 001. Vai que ele fosse outra pessoa, um primo, sei lá. Imaginei que poderia ter algum plot twist, um irmão gêmeo perdido, alguma coisa do gênero. Ele era apenas o frontman, agindo como se fosse uma pessoa completamente diferente. Enquanto na primeira temporada, o 001 era uma pessoa disfarçada que o Gi-hun não sabia, e a gente também não sabia. Foi legal que eles mudaram essa dinâmica na segunda temporada, porque aí o Gi-hun não sabe que está sendo enganado, mas a gente está vendo tudo aquilo acontecer por outra perspectiva, porque a gente sabe que o 001 é o vilão disfarçado. E ele realmente consegue a confiança do Gi-hun e só trai ele nos momentos finais do último episódio. Mas mesmo assim, sua identidade não é descoberta pelo protagonista. O motim dos jogadores contra os soldados mascarados realmente trouxe alguma variedade para a trama, já que os plots da soldado e do policial giram e não saem do lugar. Infelizmente, a equipe do Gi-hun, que conseguiu fugir do dormitório, não tem muito sucesso e tudo termina com ele sendo parado pelo frontman mascarado. Eu só torço que não demore demais para sair a conclusão na terceira temporada. O que será que vai acontecer com o Gi-hun? Morto ele não vai ser. Será que ele vai ser recrutado para se tornar o próximo frontman? Afinal, o atual 001 também foi outra pessoa que ganhou o jogo. Ou será que o Gi-hun vai conseguir acabar com esse jogo da Lula? Falta também deter o traidor que está na equipe do barco do policial, que já era meio suspeito desde a primeira vez que ele apareceu, e ninguém se tocou. E espero que no fim das contas, o Gi-hun consiga se livrar de seus traumas do passado, doe o prêmio que ele ganhou para alguém que precisa, já que ele não quer saber do dinheiro, arranje um emprego legal e consiga ver a sua filha novamente. No geral, a primeira temporada realmente funcionou mais. É redondinha do começo ao fim, trouxe um roteiro inovador, personagens marcantes, criou uma franquia que vai ser muito explorada no futuro, e a segunda temporada conseguiu trazer um bom argumento. Não sei se a execução foi a melhor possível, mas também não foi terrível. Parece haver alguma enrolação nos episódios intermediários, mas todos os plots iniciados podem acabar muito bem na terceira temporada. Só o duro é ficar esperando ela lançar. O criador de Round 6 deve ter tido muito trabalho para criar essa continuação, e mesmo que ela não seja tão inovadora como a primeira temporada, ainda conseguiu manter uma coerência na narrativa. Os personagens retornantes não foram descaracterizados, e por isso eu torço que o final da próxima temporada seja bem desenvolvido. Agora, aproveita e me conta aí nos comentários o que você achou da segunda temporada de Squid Game ou Round 6. Eu sou o Sérgio Sampa, dorameiro desde 2009, e este é o canal Curtindo Aquele Drama. Se você assistiu até aqui é porque gostou do vídeo, então deixe seu like como agradecimento e também se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, por isso até o próximo vídeo.